Aleluia, graça e a paz seja convosco, amado irmão, irmã, pode se assentar. Aleluia, Deus seja louvado. Aleluia. Vamos para o nosso primeiro culto desse domingo. Aleluia, Deus seja louvado. Aleluia. Semana passada, irmãos, preguei sobre lei e graça. Aleluia. Então, fazia muito tempo que eu não falava sobre isso, por mais que todas as palavras que nós ministramos são palavras da graça, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Paulo, ele fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, Cristo em nós é a expressão de Cristo aqui na terra. Então, a experiência da glória no sentido de cada um que tem Cristo, ele possa manifestar Cristo aqui na terra. E aí a lei, né? Então falamos semana passada, a lei ela é uma demanda, mas a graça é o próprio Cristo sendo liberado em nós, sobre as nossas vidas. E hoje, então, eu quero continuar a palavra de semana passada e falar sobre a mistura. Então, não há nenhum lugar que pregue completamente a lei. Nenhum lugar. Porque se algum lugar pregasse completamente a lei, em algum momento a lei levaria a Cristo. Porque Paulo fala em Gálatas que a lei é o aio, aquele que conduz a Cristo. E uma vez que chegando a Cristo, não há mais necessidade da lei. Então, se fosse completamente anunciado a lei, em algum momento a pessoa ela iria encontrar Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Mas o grande problema é a mistura. Então, a mistura ela gera morte. Por quê? Porque a vida só há em Cristo Jesus, amém? Então, às vezes, uma oscilação entre crer e ficar debaixo de condenação, e ir para a justiça própria, e se mover por fé, mas é uma inconstância, é por causa da mistura da lei com a graça. E quando nós misturamos a lei com a graça, nós anulamos o favor de Cristo, nós anulamos o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso a mistura, mesmo sutil, ela está anulando o sacrifício de Cristo. Então veja que quando nós misturamos a lei, nós queremos andar nesse princípio de lei, e a nossa carne ela quer ir por esse princípio, nós estamos falando que se eu fico debaixo de alguma condenação, certo? Ou eu acredito que para mim ser abençoado, eu preciso cumprir alguns requisitos para mim ser abençoado, então eu estou dizendo que o sangue de Cristo na cruz do Calvário falhou. Ele não foi suficiente para pagar todos os meus pecados, e não foi suficiente para liberar todas as bênçãos sobre a minha vida. E aí isso me coloca num jugo de tentar merecer algo do Senhor. Então, agora, em outra via, é quando eu acredito que agora eu cumpri todos os requisitos, e eu fiz tudo certinho, e eu mereço então ser abençoado, porque afinal eu estou fazendo todas as coisas certas. E aí então eu estou dizendo que Jesus nem precisava ter morrido na cruz, porque eu mesmo podia ter cumprido os preceitos da lei e ser abençoado. Então o merecimento ele sempre vai vir da lei. Então tanto a condenação quanto a justiça própria, elas vão fluir sempre da lei, nunca da graça, porque a graça nos coloca no mesmo padrão. Não há um justo sequer, um só que buscou a Deus, ninguém merece, mas a graça nos alcançou e somos abençoados. Eu sei que quando nós pregamos sobre isso, algumas pessoas elas perguntam, mas pastor, e a obediência? Aonde é que fica a obediência? Porque se uma vez Jesus ele obedeceu completamente, cumpriu todos os mandamentos, eu já sou abençoado em Cristo Jesus, mais que vencedor em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação porque estou em Cristo Jesus, e uma vez que eu sou filho, filho para sempre, então, por que obedecer? Precisamos obedecer? Ou não há necessidade de obedecer? Porque uma vez que Cristo obedeceu, nós estamos livres da obediência. Deixa eu explicar isso para você sobre a obediência. Então,
algumas pessoas, elas querem obedecer ao Senhor para serem abençoadas. Isso é lei. Então, veja bem, as pessoas, elas querem orar para merecer. Então, sabe que eu vou desmistificar algo para você sobre a oração. Se você ora para merecer ser abençoado, sua oração está equivocada. A oração é um relacionamento com o Senhor. Nós oramos porque estamos falando, colocamos as nossas demandas, os nossos pedidos diante do Senhor e pedimos: Senhor, nos abençoa. Mas não é porque nós oramos que nós merecemos. Nós oramos porque compreendemos a palavra: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, a porta se abrirá. Esse é o motivo. Então, se você chega diante do Senhor tentando negociar com Ele, é obviamente que você está na lei. E você não vai conseguir ser abençoado. Então eu expliquei semana passada isso. Deus, Ele é tão rico que Ele não vai te vender nada. E nós somos tão pobres que não podemos comprar nada. Então Ele nos dá gratuitamente em Cristo Jesus. Amém? Então isso é importante nós entendermos isso. Porque às vezes nós queremos negociar com o Senhor. Filho, presta atenção, não há negócio com o Senhor. Não tente negociar com o Senhor. Não tente barganhar. Toda vez que você tentar barganhar com o Senhor, isso é lei. Nós precisamos crer que já somos favorecidos, amados, perdoados e justificados em Cristo Jesus. Essa era a hora do amém. Amém, amém. Então, olha só, irmãos, presta atenção. Agora, veja bem. Mas e a obediência, então? Então, se eu obedecer para merecer ser abençoado, eu estou na lei. É verdade, está na lei. Mas então eu não preciso obedecer. Presta atenção, nós obedecemos, porque nós já somos abençoados. Então, imagina comigo assim, a lei é o seguinte, imagina comigo que eu saio de casa, eu digo o Jonathan já está grande, eu tenho um filho menor, vamos usar o exemplo do Pingo. O Pingo tem a Mirella, que é mais grandinha. Quantos anos tem a Mirella? 7? 7 anos, um bom exemplo. Então, veja bem, a Mirella tem 7 anos, e aí o Pingo sai de casa e diz para ela assim: se você obedecer, eu vou te trazer um chocolate. E aí ela fica feliz, mas depende do quê? Depende dela, do comportamento dela. Mas vamos colocar uma criança de 7 anos, ela vai conseguir obedecer tudo? Misericórdia, não consegue. Aí ela já levanta e não quer arrumar a cama. Aí a Suzana diz assim: olha o que o pai disse. Se não arrumar a cama, não ganha chocolate. Aí ela vai lá, arruma a cama, brava, porque não queria arrumar a cama. Mas ela precisa obedecer, porque senão não vai ganhar chocolate. Aí daqui a pouco ela vai brincar, e ela deixa os brinquedos espalhados. E a Suzana diz assim: recolhe os brinquedos. Ela disse: eu não quero recolher os brinquedos. A Suzana diz: olha teu pai, vai chegar. Ela vai lá com medo, mas ela está com medo de quem? Do pai. Ela está com medo que o pai chegue sem o chocolate. E ela vai lá, ela faz isso com alegria? Não, ela não faz isso com alegria. Ela faz isso por uma obrigação debaixo da lei, isso é obediência. E aí o que acontece? Aí vamos analisar. Chega algum momento que ela não aguenta mais a lei, não vai dar. Sabe, ela chuta o pau da barraca mesmo, e briga já com a mãe, e diz também: já nem quero mais esse chocolate. Está difícil demais de ganhar esse chocolate. Aí o que acontece? Aí o Pingo chega. Agora ela nem quer ver o Pingo. Por quê? Porque ela fica imaginando: se ele chegou com chocolate, ele não vai me dar agora. Porque eu não cumpri a lei, não cumpri os requisitos. Então ela nem vai querer. Aí a Suzana diz assim: vai lá, o teu pai chegou, Mirella. Ela diz: eu não quero nem ver meu pai. Por causa do chocolate, eu não obedeci, ele não trouxe. Ela entra num pavor. Isso é lei. Porque depende do merecimento da Mirella. Agora, imagina comigo diferente. O Pingo sai para trabalhar, ele dá um beijinho na Mirella e diz assim: hoje o pai vai te trazer um chocolate. Agora ele fez uma afirmação. Não depende do comportamento dela. Ela tem uma certeza: quando o meu pai chegar, ele vai trazer um chocolate. E de repente ela não foi um comportamento muito bom durante o dia. Ela não teve, porque nós não temos também. E aí nós não temos um comportamento muito bom, mas quando o Pingo chegar em casa, ela já vai correndo à braça com uma certeza: eu vou ganhar o chocolate. Porque ela já sabe, isso é ser abençoado. Agora, vamos analisar, o dia dela não foi muito bom.
foi desobediente. Mas ela ganha o chocolate. E aí o Pingo olha para ela e diz assim: filha, é importante que você obedeça, porque nós te amamos muito. E a partir de hoje, o pai vai te trazer um chocolate todo dia que o pai sair. Aí você imagina, agora, a partir de agora, ela sempre vai lembrar: eu sou abençoado, eu sou amado. Ela vai procurar obedecer, não por merecimento, mas porque ela sabe que ela é amada e abençoada. Amém? Você está entendendo? Isso é graça. Então a graça não nos livra de obedecermos, mas na verdade nós obedecemos porque nós já somos amados, já somos abençoados. Nós não fizemos isso para merecer. Agora, veja bem, se em algum momento disso tudo ela quiser merecer ser abençoada, ela vai entrar debaixo de condenação. Então veja bem, a mistura sempre vai anular o favor de Cristo sobre a sua vida. Por isso que a mistura é tão delicada. Eu quero ler alguns versículos com você, eu quero também falar hoje, porque às vezes pode acontecer mistura. Então, primeiro palavra que eu quero ler com você é Gálatas 5, verso 1 ao 4. Lembrando que Paulo, quando ele escreve a igreja de Gálatas, ele é firme com a igreja de Gálatas, ele é duro no sentido de firmeza, né? Porque a igreja de Gálatas era uma igreja que estava misturando lei e graça. E ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga assim: para a liberdade foi que Cristo me libertou. Então Jesus te libertou para você viver uma liberdade, não ser escravizado de novo, mas viver livre. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, o circuncidar era o sinal da velha aliança, na lei. Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então, a graça, ela é superior à lei. Algumas pessoas, às vezes, elas pensam: pastor, mas eu fui salvo pela graça, alcançado pela graça, me tornei filho pela graça, mas agora eu preciso cumprir os mandamentos. Quando eu entro na lei novamente, eu decaio de Cristo. Eu não subo o nível, mas eu decaio. Por quê? Porque a graça é um nível superior. E aí ele está dizendo: olha, de Cristo você se desliga. Então se desligar não é você perder a salvação, mas você deixa de receber os benefícios de Cristo na cruz. Por quê? Eles estão disponíveis, mas você não consegue crer. Toda vez que você olhar para a lei não gera fé em você. A lei sempre vai roubar a sua fé. A fé é pela graça, amém? É em Cristo Jesus. Não é pela lei. Toda vez que você olha para a lei, você vai ver que você não consegue cumprir todos os preceitos da lei. E isso rouba a sua fé. Então, eu decaio de Cristo, quando eu falo, eu me desligo de Cristo, porque eu tenho todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus disponíveis para mim. Mas quando eu não as recebo, e eu quero as conquistar, as merecer pela lei, eu deixo de acessar. Porque na verdade nós recebemos, não conquistamos nada. Eu acho que esse é o maior detalhe entre graça e lei. Eu acho que essa é a maior dificuldade. É porque normalmente nós queremos merecer, mas nós não merecemos. Nós recebemos tudo gratuitamente. Então receber às vezes nos constrange. Então veja bem, é um sentido assim. Você imagina agora alguém chegar e entrar ali pela porta, chamar pelo teu nome, dizer: olha, está aqui uma Mercedes 0 km para você. Aleluia. Você fica feliz, né, irmão? Agora vamos analisar assim: o que você fez para ganhar essa Mercedes? Mas a primeira coisa que você vai pensar: para mim? A primeira pergunta: para mim mesmo, você tem certeza? Valdeir Kalinowski, é assim, nome certo. CPF, número tal. Por quê? O
Porque a primeira coisa que você vai pensar, eu não estou concorrendo a nada, não comprei nada para um sorteio, não fiz nada, assim, do nada uma Mercedes. Porque no fundo, nós queremos merecer. Você entende? Esse é o detalhe. A primeira pergunta que normalmente a gente vai se fazer, para mim, por quê? Por causa que nós pensamos assim, não mereço, não está acontecendo nada, você entendeu? Eu preciso merecer para ganhar. Esse é o equívoco. E é isso que anula a graça de Cristo. Então, veja bem, o fato é nós recebemos tudo. O que nós podemos dar para o Senhor? Não podemos dar nada. O que nós temos dar para Ele? O que nós temos para dar para Ele? Não temos nada. Então, veja bem, mas nós queremos dar. Sempre num sentido de troca. Então, às vezes, sabe, é num sentido, por exemplo, assim, nós queremos que a igreja cante. E é importante cantar. É fundamental nós louvarmos o Senhor. Você entende? Mas daí, às vezes, nós falamos assim, dê o seu melhor louvor ao Senhor. Mas, na verdade, nós louvamos ao Senhor porque nós somos abençoados. Nosso coração, ele é alinhado com o Senhor. Mas aí nós temos uma mentalidade que nós queremos dar. Então, por exemplo, assim, pastor, veja bem. Me ajuda em lembrar que eu tenho que orar pelos dizimistas hoje. Lembrei agora. Aleluia. Então, veja bem, às vezes nós pensamos assim, não, mas aí eu dou meu dízimo. Então, mas peraí. É que nós pensamos que é nosso. Que é nosso? Quem te deu a vida? Quem te deu o ar? Quem te dá o trabalho? Quem te dá a saúde? Quem te dá o recurso? É tudo Ele. Então, quando eu compreendo que tudo é dele, que eu já sou puramente abençoado, grandemente abençoado, então agora eu contribuo. Mas veja bem, isso é a mordomia. Curso de maturidade de espírito, nós explicamos melhor sobre isso também. Mas nós pensamos o quê? Eu estou dando para o Senhor. Não estou dando. Foi Ele quem me deu primeiro. Nunca Ele vai pedir algo para você que Ele já não tem te dado. Esquece isso. Então primeiro Ele te deu trabalho, te deu recurso, te deu saúde, te deu tudo. E depois Ele diz, agora 10%, se dá aí que eu vou, continuar, o Evangelho continua sendo pregado. Pastor, por que é necessário? Nem sei porque eu entrei nessa linha agora, porque nem está no meu esboço isso, Mas vou te falar um negócio. Nós sermos dizimistas e ofertantes, isso nos livra do dinheiro ser nosso Senhor. Você entende? Isso nos livra. Quando nós decidimos, nós compreendemos que tudo é do Senhor, então nós decidimos que o dinheiro não nos governa. Quem nos governa é o Senhor. Então nós tornamos dizimistas. Para dizer, o dinheiro não tem governo sobre a minha vida. Vou dar 10%, vou dar uma oferta junto. Você entende? Por quê? Porque o dinheiro não pode ser o meu governador. Quem me governa tem que ser Cristo. Amém? Esse é o motivo, porque eu sou abençoado por meio dele. Vamos lá, seguindo. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, o que estava escravizando? A lei e o pecado. Projete para mim 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então presta atenção, do que Jesus te libertou? Da lei e do pecado. Foi disso que Ele te libertou. E Ele está dizendo, então, agora não volte ser escravizado de novo. Viva a liberdade de ser abençoado. Então, quando nós declaramos que nós somos livres da lei e somos livres do pecado. Para viver uma vida com Cristo. Essa é a verdadeira liberdade, uma liberdade no Espírito. Então, quando eu vou para baixo da lei, a lei me leva para o pecado. Porque a força do pecado é a lei, não é a graça. Então, olha só, Gálatas 3, 11 e 12. Nos diz assim, é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Diga comigo assim, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Você acredita na palavra? Então deixa eu falar um negócio, pela lei ninguém é justificado. Essa é uma afirmação que está na palavra.
Então nós não somos justificados porque somos bons, não somos justificados porque oramos, não somos justificados porque merecemos algo, não somos justificados porque nós cumprimos os mandamentos. Não, porque está dizendo, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo, porque o justo viverá pela fé. Tem algum justo em Cristo Jesus aqui? Então, o que nós precisamos? De fé. Nós precisamos viver por fé. O justo viverá pela fé. Então, a nossa fé é ativada na palavra de Cristo, que é a graça, não é o merecimento, não é a lei. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, se eu defino que eu vou viver pela lei, agora eu preciso guardar todas as leis. Isso vai me levar para baixo da condenação. Então, veja bem que isso é tão sério, que Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas, ei, você foi salvo pela graça. Por que agora você está tentando andar na lei do merecimento? Por que agora você está tentando guardar os mandamentos? Por que agora você está tentando merecer ser abençoado? Qual é o motivo? Se você quiser fazer isso pela lei, você precisa guardar todos os mandamentos. E ele está mostrando que você não consegue. Então por que agora você quer escolher alguns mandamentos para guardar? Não, siga o Espírito, siga o Senhor, porque foi para essa liberdade que Ele te libertou. Foi exatamente isso. E é isso que Ele fala para mim e para você. Agora, se nós pensássemos que a lei poderia justificar alguém, que a lei poderia salvar alguém, por que Jesus veio então? A lei foi dada por Moisés, milhares de anos antes de Jesus, mais de 1000 anos antes de Jesus. Moisés deu a lei, mas ninguém nunca pôde ser justificado pela lei. A lei nunca pôde salvar ninguém, absolutamente. Se a lei pudesse salvar alguém, por que Jesus teria vindo? Não teria necessidade. Agora, por que Jesus veio? Jesus veio porque a lei mostra o pecado. E ninguém consegue ser salvo, se justificar pela lei. Então precisou que Cristo viesse para nos resgatar da maldição da lei. Amém? João capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando a lei foi dada, foi para mostrar que nós precisamos de um Salvador. Então, veja bem, quando nós olhamos para a lei, você precisa entender, não consigo cumprir, eu preciso que alguém me salve. Então, uma vez que agora Cristo te salvou, Ele habita dentro de você, siga o Espírito. Por isso que Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, verso 25, ele diz, se viveis no Espírito, andeis no Espírito. Então, hoje nós não andamos sobre certo ou errado. O que é certo, o que é errado? Nós andamos, é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus? É por esse caminho que nós andamos, porque nós fomos libertos da lei. Então, quando nós entendemos essa verdade, e é isso que nos liberta de um jugo de escravidão. Sei que algumas pessoas ficam pensando assim, pastor, então eu estou livre do compromisso de ter que agradar a Deus para ser abençoado? Sim, está livre. Você é abençoado porque Cristo morreu na cruz, no seu lugar, e decidiu liberar todas as bênçãos sobre você. Você é completamente abençoado. Não há nada que impeça você de ser abençoado, a não ser que você não creia. É só isso. Crer e você é abençoado. Ponto. Agora, como nós podemos crer? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Entendeu? A nossa fé, ela cresce quando nós ouvimos a palavra de Cristo, as boas novas do Evangelho, a graça, não a lei. A lei sempre vai nos condenar. A graça nos liberta dessa condenação. Aleluia, irmãos. Olha o que a palavra nos fala um pouco depois, João capítulo 1, verso 29. Então aqui João está dizendo, olha, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aí João está batizando, e no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção,
O pecado tem força onde? Na lei. Então o que João está dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que a lei anunciou, que é o último, que é a propiciação por todos os pecados, que vai cumprir toda a lei, e quem crê nele, a partir de agora, é completamente perdoado. Exatamente isso. Então, quando nós olhamos para esse versículo, nós precisamos entender isso, que João está olhando e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo, Jesus, a lei mostrou o pecado, mas não pôde salvar ninguém. Mas agora veio Jesus. Ele é o Cordeiro que vai cumprir toda a lei, vai pagar por todos os pecados e vai resolver completamente o problema da lei. Amém? Isso é libertador. Então, se a lei pudesse salvar alguém, Jesus não precisaria ter vindo. Então, a lei, ela não salva, mas ela mostra a condição humana, que precisa de um Salvador. Agora, qual é o problema da mistura? Esse é o detalhe, que hoje nós estamos falando de mistura. É porque quando nós misturamos, nós achamos que merecemos. Nós entendemos que não conseguimos cumprir toda a lei, mas nós pensamos que podemos merecer ou ajudar a Deus para sermos abençoados. Esse é o problema da mistura. Nós até cremos. A mistura é assim, eu creio que é pela graça, eu creio que eu não mereço, eu creio nessas verdades, o Senhor me libertou da lei. Aí daqui a pouco diz assim, não, mas você vê, se não fizer tudo direitinho, não adianta. O que adianta ir nos cultos, né? E fazer tudo errado? Não adianta. O que adianta? Aí depois que ser abençoado, isso é lei. Misturou. Você entendeu como é a mistura? Essa é a mistura. E aí o que acontece? Quando se começa com essa mistura, a gente quer vir no culto para merecer ser abençoado. Vai na célula para merecer ser abençoado. Ora para merecer ser abençoado. Você entra numa linha fina, podemos dizer, que vai te distanciando daquilo, do propósito que o Senhor te chamou. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, não responde ela. Não responde, certo? Quando você encontra uma pessoa que ela está enferma, ou nós fizemos um apelo aqui no culto para orar pela enfermidade. Às vezes você não vai orar pela enfermidade. Por quê? Vou te responder por quê. Ou você encontra alguém na rua, encontra alguém no trabalho, a pessoa está com uma enfermidade, aí você sente uma vontade, vou orar para ela ser curada. Essa é a vontade do Espírito. Mas aí de repente você pensa o quê? Mas e se ela não for? Você entendeu? Ué, por quê? Porque você se colocou agora no meio. E se ela não for, como é que vai ficar? O que vão pensar de mim? O que vão dizer? Isso é lei. Porque você acha que depende de você. Depende do seu merecimento. Entendeu? Isso é lei. Isso vai te condenar. É isso que te prende. Você consegue compreender? Então, a lei, ela vai aprisionar você para você não cumprir o propósito que o Senhor te amou cabalmente. Então a pergunta é, se precisamos que Jesus nos salve, por que agora precisamos misturar a lei com a graça? Eu vou te falar 2 motivos, coloquei aqui, pode ter muitos outros, que há uma mistura. Primeiro delas, porque nós vivemos em um mundo onde tudo é adquirido pelo merecimento, e agora achamos que precisamos merecer de Deus também. Então, nós vivemos em uma sociedade que tudo é por merecimento. Você sabe o que acontece? E aí nós educamos os nossos filhos por merecimento também. É assim ou não é? É. Se você não se comportar, você não vai ir no passeio. Isso é lei? Sim ou não? É lei. Você está educando na lei. Aí o filho pensa o quê? Se o meu pai é na lei, então com Deus é na lei. Que loucura, né? Aí você veja o que acontece. Aí a criança, ela está se comportando por medo. Não porque você é autoridade, mas com medo de ir no passeio. Aí o que acontece? Aí chega no ponto, ela não obedeceu, você faz o quê? Você leva ela no passeio. E ela pensa, puxa vida, meu pai é bom. Aí de repente você diz o seguinte, se não obedecer,
eu não vou trazer o chocolate. Aí ela pensa, mas outra vez eu não obedeci, eu fui no passeio. Então, também, não vou obedecer e vou ganhar o chocolate. Aí não obedeceu, você não dá o chocolate. Eu fico pensando, meu, que confusão isso. Então, ora eu preciso obedecer para ir no passeio. Não obedeci, eu fui no passeio. Ora eu tenho que obedecer para ganhar o chocolate. Aí eu não obedeci, não ganhei o chocolate. Isso é uma mistura. Você entendeu? E aí o que acontece? Pai, ele pensa um pouquinho. Aí nós criamos os nossos filhos debaixo da lei. Aí ele vai se relacionar com Deus de que maneira? Com base na lei. É simples. Então, veja bem. Você sabe que eu vou ser desafiado. Estou sendo desafiado, obviamente. Por quê? Hoje eu tenho um filho grande. Entendeu? Então, se eu eduquei ele na lei, eu pego aquele versículo que diz, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Ah, Jesus. Mas veja bem, irmão. Vai nascer o Davi. É pequenininho. Mas vamos colocar assim. Esse é um desafio. Ele precisa entender que não é não sem negociação. Sim é sim e o não é não. Sem o negócio. Então o filho, ele precisa obedecer não para ser recompensado. Ele precisa obedecer porque você vai ensinar sobre a autoridade para ele. Entende? E você vai dar as coisas para ele porque ele já é abençoado, porque ele é teu filho. Você entende? É dessa maneira. Sem uma moeda de troca. Nós precisamos ensinar, mas o mundo, ele ensina o que? A troca. Então quando eu falo sobre o mundo ensinar a troca, é exatamente isso. Você ganha um aumento de salário, por quê? Mereceu. Você sobe de cargo, porque mereceu. Então o Marne subiu de cargo lá na empresa dele, por quê? Porque ele mereceu. Entendeu? Eu sei que ele disse, não, foi tudo pela graça. Sim, mas o chefe dele diz, você mereceu. Porque o mundo é assim. Aí nós queremos trazer para dentro do relacionamento com Deus o merecimento. Nós decaímos de Cristo e entramos na graça, nós misturamos. E entramos na lei, perdão. Então, veja bem. Olha o que a palavra nos fala, Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Então, veja bem, reinarão em vida. Reinarão em vida. Tem alguém que quer reinar em vida? É aqui. Mas você precisa receber, não conquistar. Esse é o detalhe. Então, aqueles que recebem. Nós não conquistamos a graça e nem o dom da justiça. Nós precisamos receber. Quando eu quero conquistar, então eu não estou recebendo. Eu só vou receber quando eu não quero conquistar. Eu estou livre para receber. Esse é o detalhe. É esse que vai reinar em vida. Então vai reinar em vida aquele que entende, compreende, tem revelação que não tem nada, mas que o Senhor lhe dá tudo. Absolutamente. Amém? Bom. Romanos 3, 21 e 24, para nós concluir aqui. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então veja bem, a lei e os profetas anunciavam a vinda de Jesus, a justificação pela fé. Então a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Então, veja bem, todos nós pecamos, todos, sem exceção, carecemos da glória de Deus, que vem pelo quê? Pela fé em Cristo Jesus. Ponto. Só precisamos crer. Então não é o comportamento correto, mas é o crer corretamente. A lei é um comportamento correto, mas a graça é crer corretamente. Então, eu crer corretamente, isso afeta o meu comportamento. Segundo, né? Então veja bem que eu estou falando para você por que normalmente as pessoas misturam lei com a graça. Segundo, por ouvirem pregadores que misturam a lei com a graça. Esse é um detalhe. Então, veja bem, não há ninguém que pregue somente a lei. Há uma mistura. E quando nós não escolhemos quem escutamos,
nós estamos alimentando a nossa fé. Então, vamos analisar. Pensa um pouquinho comigo. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, amém? Então, a fé vem pelo ouvir. Agora, se eu ouço pregadores que misturam a lei com a graça, eu vou começar a misturar a lei com a graça. Então, você precisa cuidar muito daquilo que você ouve. Por quê? Você entende? Às vezes pessoas dizem, pastor fulano de tal, olha, ele prega a graça. Presta atenção, a fé é um espírito. 2 Coríntios, se eu não me engano, diz que eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Mas antes disso diz, porque nele houve um outro espírito. Qual o espírito? O espírito da fé. Está falando sobre Caleb. Agora, então a fé, ela vai agir em você dessa maneira. Então, se você se alimenta de uma maneira errada, você vai crer de uma maneira errada. Então, quando você mistura a lei com a graça, você ouve pregadores que misturam a lei com a graça, isso obviamente vai fazer com que você misture na sua vida, no seu dia a dia. E é esse o momento que você decai da graça. Por isso, você precisa prestar muita atenção em quem você vai ouvir. Quais os pregadores? Porque eu sei que às vezes nós olhamos alguns trechinhos curtos, né? Hoje as pessoas, elas querem ouvir trechinhos curtos de pregação. E elas ouvem, e aquilo parece que é muita graça. Mas quando você pega num contexto, ela se torna lei. Então deixa eu falar algo para você, preste atenção nisso. Por quê? Porque se você não prestar atenção nisso, a tendência é começar a misturar a lei com a graça. E aí, então, agora você tem muitos milagres e bênçãos disponíveis para você. Mas você deixa de acessar, porque acha que precisa, começa a crer que precisa merecer. Olha o que nos fala 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Diz assim, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então veja bem, um pouco de lei anula o sacrifício de Cristo. Por isso que a mistura ela é tão grave. Então nós precisamos viver completamente pelo Espírito. Completamente pela graça. Amém, irmãos? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos entender isso. A lei abate você. A lei da demanda é que rouba a sua energia. Rouba a sua fé, rouba os seus dias. Você entende? Por quê? Porque você começa a olhar para você e para a demanda. Então, nós não temos nenhuma demanda com Deus. Ninguém é obrigado a fazer nada para Deus. Alguém é obrigado a fazer algo para Deus? Não, não é. Isso é o maior equívoco, eu sou obrigado a fazer algo para Deus. Não sou. Ou o Senhor me conquista por amor, eu faço, porque eu entendo que eu sou amado, ou se eu sou obrigado, é lei. Exatamente isso. Então, a lei sempre vai ser uma demanda. Veja que Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele diz o quê? Vinde a mim. Segue-me, vem e segue-me. Não é assim? Vem e segue-me. Se a pessoa queria seguir, seguir. Se não queria seguir, tudo certo. Agora, ele obrigou alguém a seguir ele? Nenhum momento. Jesus obrigou alguém a fazer algo? Nenhum momento. Então, nós somos obrigados também? Não, não somos. Agora, ele nos conquista pelo amor. Então, imagina assim, sobre a lei. Certo? Então, imagina aqui, vou pegar o Bruno e a Priscila agora de exemplo. Estão aqui, sentadinho na frente. Então, você veja bem. O que é a lei? A lei agora é que a Priscila, ela casou com o Bruno e ela diz assim, primeiro mandamento, farás almoço todos os dias. E aí, o Bruno chega em casa, ela fez o almoço, a comida coisa mais cheirosa. E aí, na verdade, o Bruno disse, nossa, cheiro delicioso, deve estar deliciosa essa comida. Aí ele disse, sim, isso é o primeiro mandamento, farás almoço todos os dias. Certo? Aí, o que acontece? Aí o Bruno resolve levar a Priscila passear. E a Priscila se arruma e diz, nossa, meu amor, você está me levando passear? Ele diz, sim, isso aqui é o segundo mandamento, levarás a sua esposa a passear. Aí vamos colocar assim, quanto tempo que um casamento vai durar desse jeito? Vai durar? Não, não vai durar. Por quê? Porque o Bruno, ele pensa, né, que ele chega em casa e tem aquele almoço maravilhoso, porque a Priscila ama ele e fez aquele almoço maravilhoso. Mas ela diz, não, não,
É porque o mandamento diz. Aí a Priscila, ela acha, nossa, o Bruno, ele me ama assim muito mesmo, que vai me levar a passear depois de um dia de trabalho. Aí o Bruno diz, não, é só por causa do mandamento. Quanto tempo vai durar? Não vai. Por quê? Porque é baseado na lei. Você entende? Então, toda vez que você quiser obedecer o Senhor na lei, é isso que vai te cansar. Isso vai te cansar mesmo, de verdade. Vai levar você ao extremo, porque você não vai conseguir. Você vai viver debaixo de condenação sempre. Agora, o que é que o Senhor faz? Ele nos atrai por amor. Então, é nisso que consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Então, agora, você imagina, o Bruno chega em casa e a Priscila fez aquele almoço, né? Cheiroso, diz que ela cozinha bem, né? Anota meu número aí, Priscila, me manda um WhatsApp. Tá. Aí o Bruno chega em casa e diz, nossa, que comida cheirosa, deve estar muito bom. Ela diz assim, meu amor, eu amo você. Porque eu amo você, eu me sinto tão amada por você, Bruno. Tão amada por você, Bruno, que eu fiz esse almoço delicioso. O Bruno se sente profundamente amado. Você entende? Aí o que acontece? Aí o Bruno, ele responde amando, porque ele experimentou o amor. Então veja bem, quando você experimenta, você sabe, tem revelação que você é amado, você responde amando ao Senhor. Mas quando você responde amando ao Senhor, e o Senhor libera uma porção maior de amor que vai te constranger, porque o Senhor nos ama infinitamente mais do que nós possamos amar a Ele. Você entende? Isso é graça, não é lei. Vem para cá, Vitor, a banda pode subir também. Vai dar para pregar tudo aqui, irmãos? Mas eu vou só concluir pelo menos esse pedaço. Então, veja bem, que a lei mata, o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 e 6 diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você sabe qual foi as únicas coisas que foram escritas em pedra? A lei. A única coisa. Então, a lei, ela sempre vai mostrar o nosso pior, mas a graça, ela sempre vai nos vivificar. Então, a letra, ela vai nos condenar, que é a lei. Mas a graça, ela veio para nos libertar. Então, veja bem, a suficiência de Deus não vem para aqueles que ministram o velho pacto, a velha aliança, mas a nova aliança, a do Espírito. Lembre-se sempre de que a lei é tentar cumprir os mandamentos, a fim de ser justo e abençoado. Mas a graça é crer na justiça de Cristo, que nos foi dada. A lei, ela consiste em fazer corretamente, mas a graça em crer corretamente. Então só creia corretamente. A graça, ela é assim, é dessa maneira. É para aqueles que não merecem, aqueles que reconhecem que não são bons, que não têm nada, absolutamente. É daqueles que acham que são bons, mas não recebem o favor e a graça. Quando você estuda o Evangelho, você vai perceber que nenhum fariseu recebeu milagre. A não ser um cobrador de imposto. O cobrador de imposto recebeu um grande milagre, que foi Zaqueu. Você sabe o que é interessante? Que Zaqueu era um cobrador de imposto, rico, lograva as pessoas. E ele corre para ver Jesus, porque ele é de baixa estatura, sobe num sicômoro alto, e ele vê Jesus. Mas Jesus estava vendo ele antes. Deixa eu te falar algo. Quando você ver Jesus, saiba que ele sempre te viu primeiro. Não é você quem vai a Jesus, foi ele que veio até você. Isso é graça. E aí Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, hoje me convém ficar em tua casa. Zaqueu desce feliz, Jesus entra na casa. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Absolutamente nada. Não pediu. Mas a presença de Jesus dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu se sentiu tão amado, tão constrangido com a presença de Jesus ali, com tanta vida, que ele disse,
hoje eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais se eu defraudei alguém. Ele sabia que tinha defraudado? Claro que sim. Ele é cobrador de impostos, ele roubava o povo. Jesus pediu para ele fazer isso? Não. Mas ele se sentiu tão amado que ele decidiu fazer o que tinha que ser feito. Porque nós não fizemos porque somos constrangidos pela lei, mas pela graça. Quando você olha para os evangelhos, você vai perceber que todos que chegaram diante do Senhor, sem negociar, mas crendo para receber, todos receberam. Absolutamente todos. Todos. Por isso, não misture a lei com a graça. Não misture. Nós não merecemos nada. E eu vou concluir para nós orarmos. Porque hoje, presta atenção que eu vou te falar agora, antes de concluir. Não importa o tamanho do milagre que você necessita. Não importa o tamanho dele. Você só precisa crer em Jesus que Ele vai te dar. Só isso. Não depende do seu bom comportamento. Não depende se você se comportou direitinho. Não. Só de você crer. Simplesmente creia. Se você hoje pode chegar aqui hoje, precisando de um grande milagre, só queira receber ele. Não olhe para você, não olhe para a sua falha, para o seu pecado, não importa o que você fez. O que importa é que Jesus morreu na cruz por você, para abençoar você. Isso é graça. Exatamente isso. É só o que você precisa é crer. Crer em Jesus. Eu anotei, algumas igrejas às vezes ficam sempre buscando um reavivamento. Porque a morte lhe é ministrada. A morte é ministrada para eles. Em algum momento precisa de um reavivamento. Mas deixa eu falar para você. O que é um avivamento? O que é um avivamento? Avivamento é Cristo em nós. Isso é um avivamento. Você estava morto e Ele te deu vida. Isso é um avivamento. Isso é um avivamento. Não tinha vida, mas agora tem vida em Cristo Jesus. Então tudo que nós precisamos é estar com o nosso coração cheio de Cristo para anunciar as boas novas. O que é um grande avivamento? É quando as pessoas que não tinham Cristo creem nele e recebem ele dentro de si. Nasce uma nova pessoa. Isso é o avivamento. Quando cada crente é um ministro. É quando você compreende e tem a revelação que Cristo está dentro de você. Aonde você estiver, Ele está dentro de você. E que quando você encontrar alguém que ainda não tem Cristo, você pode dar Cristo para ela. E quanto mais você der, mais você vai receber. Exatamente isso. Quero que você se coloque de pé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê em Jesus Cristo? Você crê nessa verdade? Amém? Você crê que Ele é Filho de Deus, que veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia e vive para sempre? Amém? Então você tem Ele dentro de você. Se você chegou hoje aqui e não cria, hoje você pode dizer, eu creio. Onde você dizer, eu creio em Jesus, você é salvo. Então eu quero dizer para você, você é um ministro do Evangelho da Graça. Por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho das boas novas. Jesus nos fala em Marcos 16:15,
e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deixa eu falar algo para você. Esse evangelho aqui, que Jesus está dizendo, não é a lei. Mas no original o evangelho é as boas novas, as boas notícias. Então Jesus está dizendo: ide e anunciai para todas as criaturas que eu vim. A lei prenunciou, os profetas profetizaram, e eu vim, e eu cumpri toda a lei, cumpri todos os requisitos, morri e trouxe a redenção e o perdão de todos os pecados, e agora eu ressuscitei. Todos que crerem em mim serão justificados, e jamais morrerão e terão a vida eterna. Essas são as boas notícias. As boas notícias que Jesus nos manda, que Jesus nos ordena nós irmos pregar o evangelho, é nós anunciarmos: ei, Jesus veio, Ele levou toda a enfermidade na cruz, você é curado, você é livre, você não está mais escravo do pecado, mas Ele te libertou. Essas são as boas novas do evangelho. Não são os requisitos para ser abençoado, mas é crer nele e receber gratuitamente. Por isso nós vamos cantar um louvor. Qual que vai ser, Davi? Muito bom. Não merecemos mesmo, Davi. Vamos cantar um louvor. E no primeiro momento, coloca a letra lá. Não é porque eu mereço. Coloca lá. E eu quero que nesse primeiro momento você cante. Cante. Mas faz desse louvor a sua oração. Faz desse louvor a sua oração. Cante. Brade com o seu pulmão cheio. Faça dessa canção a sua oração. Depois nós vamos orar de novo. Vai lá, Davi.